Vamos começar um bate-papo a respeito do curso de patologia. Eu vou pedir que a Ana faça a projeção dos slides. De início, eu gostaria de apresentar a professora Simone e depois eu vou me apresentar. Por favor, professora Simone, queira se apresentar. Boa noite a todos e todas. Eu estou vendo ainda a tela duplicada, viu, Ana? Não sei se todo mundo está vendo duplicado. Nós estamos hoje, vamos falar um pouquinho do que a gente pretende apresentar no curso, né, que vai acontecer em maio, um curso de patologia voltado principalmente para essa área de perícias, de engenharia, né, e um pouquinho antes, isso, deixa aí. E eu sou, para quem não me conhece, eu sou arquiteta urbanista, trabalho nessa área de perícia e avaliações há mais de 30 anos, e sou doutora em engenharia civil, mestrado com foco em patologia, e a gente vai passar um pouco para vocês da prática que a gente tem nessa área. Essa é a ideia, né? Hoje é só um bate-papo realmente dos grandes temas, do que a gente costuma falar nesses cursos, mas o curso em si, ele fala sobre vários exemplos que a gente tem de vivências dentro dessa área de patologia, os inúmeros, o leque que a gente trabalha. Então, a ideia é por aí. Gilberto. Bom, boa noite. Eu sou engenheiro, especializado em estruturas, trabalhei na parte de projetos de estruturas durante muitos anos, algumas décadas. Depois fui progressivamente me dedicando à área de patologia especificamente. Então, fui professor da UFRJ, da PUC, da UERJ, da UF, e nos últimos anos eu trabalhei, nos últimos 20 anos quase, na pós-graduação da UF, no mestrado e doutorado, e eu fui responsável pela linha de patologia, porque das universidades aqui no Rio que oferecem os cursos de mestrado e doutorado, o único que tem a linha de patologia é da UF. Então, nós tivemos lá uma série de alunos na área de patologia, tanto fazendo mestrado como doutorado. Recentemente também escrevi um livro justamente sobre esse assunto e vamos tentar, como a Simone falou, trazer para vocês aí no curto espaço que o curso disponibiliza os conceitos gerais, os procedimentos, como a gente trabalha nessa área pericial voltada para a patologia. Então, eu acho que nós podíamos começar aí a apresentação do assunto especificamente, daquilo que a gente vai apresentar para vocês. Então, por favor. Bom, falando um pouco de campo de trabalho, pegando um gancho aí no livro, que a gente esquece, né? Eu falo meu currículo pela metade e vou falando no caminho. Eu e o Gilberto tem um livro dele, eu tenho o meu, que está aqui, que é Perícias de Engenharia e Apuração dos Fatos. E, de verdade, o conteúdo do curso é muito dentro desses dois livros, né? É muita coisa dessas experiências e disso que a gente tenta passar para vocês no conteúdo dessa parte escrita. Esse livro também é de patologia, mas ele tem todo esse arcabouço do que é ser perito, etc. Então, acho que os dois livros complementam muito o conteúdo do que a gente vai falar nessa live e do que a gente vai falar no curso. Falando em campo de trabalho, o tema engenharia legal, deve ter muito arquiteto, a gente, quando aula presencial, consegue ver, né, quem é, quem não é, aqui é mais difícil, mas essa área de engenharia legal, ela abrange tanto o engenheiro quanto o arquiteto, né? E isso está saindo, inclusive, na norma, que a gente vai falar sobre isso. E a ideia agora é eu mostrar o grande leque da engenharia legal. Então, eu não tenho como falar em perícia, em falar em patologia, sem citar o campo de trabalho. E o campo de trabalho,
e aí vão me perguntar, é uma pergunta frequente, ele inclui também as avaliações. E por isso esse primeiro slide mostrando esse campo de trabalho, que as avaliações fazem parte. Aí a pessoa fala, ué, mas você vai ver o problema do prédio, vai ver a avaliação? Sim, porque se eu estiver trabalhando na área judicial, eu não vou ficar escolhendo, como engenheiro ou arquiteto, o trabalho que eu vou pegar ou não. E a avaliação ela faz parte desse contexto. Na verdade, a perícia começa, mais ou menos na década de 20, muito na área de avaliações. Por quê? Porque as cidades estavam se remodelando e a gente começa a ter as ações de desapropriação. Naquela época, a desapropriação de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, quando você vai fazer uma nova estruturação urbana, como a da Presidente Vargas, né, aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo, onde a Avenida Rio Branco, também aqui no Rio de Janeiro. Então, você precisa desapropriar e dar valor aos imóveis que vão ser demolidos. A gente está falando aí de quase mais de 1.000 imóveis que foram demolidos para essas grandes modificações aqui no cenário do Rio. Então, as desapropriações eram muito ligadas a essas grandes perícias que existiam. Depois vieram perícias de aluguéis, que aí também eram valores, a gente não tinha lei do inquilinato, então os imóveis estavam alugados por preços muito baixos e a gente precisava avaliar. Isso é só a gente falando um pouco desse grande leque da avaliação, e por isso ela faz parte desse campo da engenharia legal. E isso, como é bem anterior, ele foi evoluindo muito, e hoje a gente tem até a certificação na parte de avaliação. A parte de patologia também é um grande leque da engenharia legal, hoje é um leque muito, muito importante. A norma de perícia está saindo basicamente para a área de patologia, para a área de diagnóstico, e ela vai incluir, então, vistorias, inspeções, auditoria, perícias, consultorias. Então, é um grande leque de trabalho, inclusive autovistoria, né, que a gente faz parte dessa área também da patologia, porque, na verdade, a autovistoria você identifica os problemas que o prédio tem. E por que a gente não falava em patologia antes, né? Por que se começou a falar primeiro de avaliações muito mais? Claro que sempre existiu as duas áreas, mas a gente falava muito mais de avaliações do que da própria área de patologia, que começa a ser muito explorada a partir da década de 90. Primeiro, porque os edifícios, a gente vai falar no edifício, o primeiro edifício em concreto armado do Rio de Janeiro, da América Latina, que é o edifício à noite, fica na Praça Mauá, ele é da década de 30, né? Estilo Art Deco. Então, os edifícios começam a se verticalizar e o concreto armado começa a ser um grande material a partir da década de 30. E não se pensava tanto assim na questão de manutenção e da vida útil desses edifícios, coisa que começa hoje a se ver a grande importância desse tema. Por quê? Porque os edifícios, a legislação se modifica, né? Então a gente tem uma questão que a legislação hoje é muito mais restritiva, e se eu não mantiver esses edifícios, eu acabo não tendo o potencial construtivo atual para ter os edifícios no gabarito que eles têm hoje. Então, hoje a gente fala muito em inspeção, muito em manutenção, e isso tudo está vinculado a essa área de patologia que a gente vai ver a seguir. Pode mudar, Ana, por favor. Bom, falando em patologia, o que é a patologia, né? Patologia é uma ciência que ela é, vamos dizer, dominada pela área médica há muito tempo, que é o estudo da origem e dos sintomas e da natureza das doenças. Então, a palavra patologia, a origem dela, vem de patos, no grego, que quer dizer doença, e logos, que é estudo. Então, é o estudo da doença. A medicina sempre usou esse termo para tentar caracterizar e estudar as doenças, e nós, agora, na área de engenharia, estamos utilizando também essa denominação justamente para caracterizar as doenças das edificações. Então, é muito importante a gente entender isso. Quer dizer, hoje estuda-se o que está acontecendo com a edificação. Então,
Quais são as palavras importantes ligadas a isso? Primeiro, o sintoma. O que é o sintoma? É uma manifestação patológica, você detecta, né? E aí tem várias formas de você detectar isso, em que a edificação te diz: estou ficando doente. Então, a partir daí, você tem que determinar a origem dessa doença. Então, isso pode ser numa etapa do processo construtivo, pode ser numa fase anterior, pode ser numa fase posterior. Passou o slide antes de dever, volto isso. Pode ser numa fase então anterior, durante a parte de construção e durante a vida útil da edificação. Então, é importante a gente conseguir identificar a origem da patologia e, para isso, a gente precisa fazer um diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o entendimento do problema, em que você vai identificar a causa, né, para buscar a origem dela e, a partir daí, então, procurar fazer a prescrição de um remédio, de uma intervenção que precisa ser feita para poder resolver o problema patológico. Agora sim, por favor, Ana. Então, os vícios constitutivos, eles podem ser identificados de imediato ou podem não ser perceptíveis de imediato. São chamados vícios ocultos. São chamados vícios, a lei chama de vício redibitório. Então, vício oculto ou redibitório são sinônimos para esse efeito. São aqueles defeitos que existem na edificação que você não consegue identificar de imediato, mas que eles ficam ali como se fosse uma bomba relógio. Tá certo? E, às vezes, um defeito pode ter mais de uma origem. Pode ser oriundo da combinação de causas. Então, a gente tem meios de identificar qual é a forma como isso acontece. Por favor. Isso. E como eu estava falando, que a década de 90 foi um marco, um grande marco é o Código de Defesa do Consumidor. Então, as edificações aí construídas a partir da década de 30, a gente falando em Rio de Janeiro, a gente vê a orla do Rio de Janeiro, só a grande construção dos edifícios a partir da década de 50, 60. Então, inicialmente, as pessoas recebiam os seus apartamentos e achavam que não podiam reclamar se elas observassem algum vício construtivo, tanto um vício de imediato como um vício oculto. Hoje em dia, a gente tem inúmeros trabalhos que a gente faz, sendo a entrega de chaves, que é uma identificação do vício imediato, né? Você verifica se tem um vidro quebrado, se a pintura está ruim, se o piso está com problema. Então, tem esse trabalho de entrega de chave, que é um leque, a autovistoria, como eu falei, que, na verdade, é um trabalho muito grande, que ele chega ao nexo de causalidade, você tem que ver a causa do problema, como o Gilberto falou, tem que ver o diagnóstico. Você tem obras que são entregues com problemas, e aí a gente já cai dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque a partir da década de 90 você tem que ter a garantia do produto e serviço com padrões adequados de qualidade, segurança, e aí a gente começa a visualizar duas palavras que se deparam muito nessa área de patologia, que é a durabilidade e desempenho. Então, a gente se depara muito com isso. Durabilidade e desempenho, isso é uma grande dupla, porque a durabilidade está absolutamente relacionada com a vida útil, que antes não se percebia. Recebia-se as edificações, a pessoa vivia, fazia uma manutenção muito precária, e isso a gente vê muito na autovistoria, quando a gente pega prédios de 40 anos de idade sem nenhum tipo de manutenção, e a gente sabe, e tem um outro agravante no século XXI, que é a poluição. Então, a gente sabe que os grandes centros, com a poluição dos automóveis, principalmente, ela gera um grau de degradação nas edificações muito alto, né? Existem estudos que mostram que as grandes construções milenares, até a década de 70, quase não sofreram nenhum problema.
E, a partir da década de 70, elas vêm se degradando de uma forma violenta. Por conta disso, que no urbanismo a gente hoje estuda as cidades smart cities, né, sem os automóveis, porque os automóveis eles geram realmente uma poluição absurda que vai diminuir, então, essa vida útil e essa durabilidade e desempenho das edificações. Pode mudar, Ana, por favor. Então, outra coisa que o Código de Defesa do Consumidor ele fala é que você tem que dar ao consumidor toda a parte de... Não, pode voltar, por favor. Toda a parte de como é o produto. Então, quando você entrega, o construtor entrega o prédio, ele entrega a construção, ele tem que dizer se tem algum problema ou não, ele tem que dar um manual de construção, aí a gente começa a falar também de manual da entrega desse empreendimento, dizendo ao consumidor, olha, faz manutenção disso em um ano, faz do sistema de pintura, faz em um ano, do sistema de impermeabilização, 3 anos, do sistema, hoje em dia a gente sabe que tem a norma de desempenho que separa ainda todos esses sistemas em vida útil, com idades diferenciadas, então o construtor passou a ter uma responsabilidade muito grande que só aumenta a cada ano, a cada década que a gente vai tendo uma norma em relação a isso. Né? Então, aqui só é uma parte do Código de Defesa do Consumidor que demonstra, então, como o fabricante, o construtor, e está o construtor o tempo todo, ele tem que responder por conta do que ele entrega. Pode passar, por favor. E ainda do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem o direito de reclamar, e aí a gente vai se deparar com as palavras que a gente já viu, né? Ele tem 30 dias para se reclamar de um produto não durável, que não é o nosso caso, e 90 dias para reclamar de um serviço de produtos duráveis, que seriam as construções. Então, a partir do momento que você identifica o problema, que pode ser um vício oculto, e aí ele tem que ser identificado em 90 dias, e você tem que fazer um laudo demonstrando o problema para ficar caracterizado, normalmente, essa evidência desse problema. Claro, posso fazer foto? Posso. Porque, na verdade, o que é um laudo? É uma prova. Né? Ele é uma prova, é um documento que passa a ser uma prova do que está acontecendo na edificação. Então, você começa a fazer, você tem o direito, se você fizer uma notificação ao construtor, também é um documento que você comprova aquele problema identificado naquele momento. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele consta, inclusive, a questão do vício oculto, que foi mostrado. Então, ali no parágrafo 3º, tem, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito. E por que isso? Porque, muitas vezes, o vício oculto ele demora muito a surgir. Então, é muito difícil você estabelecer um prazo para que isso, efetivamente, seja identificado. Simone, então, a partir... Diga. Deixa eu só acrescentar uma coisa importante. Você estava falando no laudo. Existem situações, e a área de patologia ela é muito rica nisso, existem situações, e muitas, em que, uma vez identificado o vício, bem caracterizado tecnicamente por meio do laudo, você evita que um problema vá para a instância judicial. Quer dizer, um laudo de análise de problemas patológicos feitos com substância, feito com base técnica sólida, mostra ao, entre aspas, culpado, mas que é o responsável por sanar aquela doença da construção, que ele não vai ter como escapar de fazer isso. Ele pode retardar, e aí os custos aumentam. Aumentam porque o problema se agrava e aumentam porque tem os custos judiciais de se fazer um processo. Então, um laudo bem feito, ele às vezes é profilático, porque ele mostra claramente, olha, está errado aqui, aconteceu isso e aquilo. Então, é muito comum a área de patologia ser também extrajudicial, normalmente pré-situação de processo. Desculpe, continuo. Nada isso.
Então, entra dentro desse leque do trabalho que a gente pode desenvolver nessa área de patologia, que é um leque bastante grande, a gente vai mostrando aos poucos. Então, a gente falou sobre entrega de chaves, né, que tem esse laudo, que também é extrajudicial, ele está ligado à entrega realmente dos condomínios que estão sendo construídos, à autovistoria, a essa parte de reclamação até os 5 anos do construtor, porque, conforme o Código Civil, o construtor ele responde principalmente pela parte de durante 5 anos, né? Pela parte principalmente de estrutura, mas não só, isso aí há uma discussão em relação ao que ele vai responder sobre isso, por isso que se faz o manual do construtor com uma série de prazos, mas a gente vê inúmeros laudos que vão observar tudo que o prédio tem e que você pode realmente reclamar o seu direito por conta de defesa do consumidor, você é um consumidor, está recebendo aquele apartamento e você pode, o seu imóvel, e pode reclamar durante esses 5 anos, conforme o artigo 618 do Código Civil. Além disso, você tem inúmeros laudos muito pontuais, que são questões de infiltrações, impermeabilizações, né? E N outros que a gente vai ver ainda, além da área pericial, como eu falei, que a gente vai ver os casos que podem acontecer. Então, pode mudar, Ana, por favor. Uma outra coisa que o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe muito importante foi o artigo 39. Então, a gente está mostrando hoje só os principais artigos que mudam todo esse cenário da nossa responsabilidade dentro dessa área de patologia. E não só de patologia, aí também entra todo o arcabouço da parte de engenharia e arquitetura, inclusive avaliação, que é a necessidade de você usar as normas da BNT, que isso está muito claro no artigo 39. Você não pode colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada no Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ou seja, muitas pessoas dizem, eu não quero saber de norma, e não é bem assim. A norma hoje ela passa a ter uma grande importância dentro dessa obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor de você seguir a norma técnica. Então, muitas vezes, a gente tem que se pautar de normas, e na área de patologia são inúmeras normas, né? Tem as principais que nós vamos mostrar, mas cada item da construção, você tem normas específicas. Então, você tem norma de pintura, norma de sistema de impermeabilização, normas, né? São várias. Norma na parte de colocação de cerâmica, e assim vai. Além da norma de avaliação, que é a 14653, que eu ia falar lá no primeiro slide, não falei, que é uma norma que a gente tem que também seguir. Pode mudar, Ana, por favor. Só complementando, antes de mudar, é importante ter consciência disso, de que esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, que muito embora as pessoas digam, mas norma não é lei, é verdade, norma não é lei, mas ela tem força de lei. Tem força de lei porque ela está aqui, obrigatória para ser obedecida. Então, conhecer o arcabouço normativo específico do assunto que a gente vai falar, ele cada vez está ficando mais rico, porque as normas, nós desde a década de 90, estamos tendo agora um esforço normativo progressivo. A ABNT cada vez mais produz normas específicas para cada um dos assuntos, seja para os materiais, seja para os métodos executivos e seja para o desempenho de cada parte da construção. Então, hoje nós temos um conjunto de informações que, de uma certa forma, cerceiam o mau uso, o mau executante, o mau profissional e as coisas feitas de forma indevida. Então, é muito importante a gente ter consciência disso. Ok, passa, por favor. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. A gente pode fazer as respostas, eu acho que no final, né? A gente pode seguir na sequência, Ana? Se você puder ir anotando as perguntas, depois a gente
parte para essa parte, deixa uns 10, 15 minutos para isso, tá bom? Esse gráfico, muito interessante, ele está aparecendo, ele vem na próxima norma de perícia que está sendo atualizada, né, a norma de perícia. Essas normas todas, como o Gilberto falou, elas passam por revisão, agora uma revisão constante, mais ou menos de 5 anos, no máximo, essas normas estão sendo revistas, até porque a construção está numa progressão muito rápida, e a norma de perícia vem trazendo um pouco dessa história que a gente vem contando aqui. Eu e o Gilberto participamos do grupo que está fazendo a revisão da norma de perícia, assim como participamos da de desempenho e da de inspeção predial, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E essa norma de perícia foram mais de 50 reuniões, cerca de 50 reuniões, ela está chegando ao fim, deve ser emitida aí daqui a 1, 2 meses, e ela fala claramente do Código de Defesa do Consumidor, começa mostrando isso, e como é que ele influi na própria norma 13.752, que é a primeira da década de 96, e que hoje está sendo revista e está vindo bem diferentes e bem interessantes. A partir daí, a gente tem a norma de manual, que também é de 1998, tem a norma de manutenção, que é um pouco de 5674, a norma de manutenção, também da década de 90, que já teve revisão em 2012, a norma de perícia, né, de avaliações, desculpa, a norma de avaliações, que é a 14653, que hoje temos que seguir. Cada vez mais há uma grande exigência de você seguir tudo que está escrito na norma, ou pelo menos grande parte, senão há uma crítica muito grande, principalmente em laudos para bancos, laudos de avaliação até extrajudiciais, às vezes eles têm uma exigência até maior do que o próprio laudo pericial. Complementando, Simone, desculpa, Diga. É importante ter a consciência de que o defeito construtivo, a patologia, a deterioração parcial de uma edificação afeta o seu valor. Então, você conhecer a patologia, conhecer o que isso impacta da avaliação também é muito importante. Sim. Então, a avaliação de imóveis, normalmente, ela tem que levar em conta a situação patológica que é identificada no imóvel no momento da avaliação. E isso é uma grande questão que a gente também está discutindo no grupo de atribuição profissional. Por quê? Porque os corretores querem entrar com força no mercado da avaliação, porém, essa é a grande diferença que a gente tem, os arquitetos e engenheiros, que a gente tem esse olhar de como efetivamente está o estado de conservação, como é que isso foi construído, como é que o imóvel que você está avaliando está, né? E isso é um grande item que está sendo inserido para diferenciar o laudo de avaliação do engenheiro e arquiteto do laudo do corretor, que é o PITAM, que é apenas um parecer técnico. Um parecer opinativo. O corretor não avalia, ele opina. Parecer técnico de avaliação mercadológica, né, que é o nome. Bom, e aí, então, só trouxe esse gráfico para vocês verem que está vindo na norma de perícia, né? E ele fala muito claramente do Código Civil e do Código do Processo Civil, que são leis importantes. Quem atua na área de elaboração de laudos, pericial ou não, tem que ter um pouco desse conhecimento da legislação, né? A gente acaba estudando também a legislação, que uma série de coisas que a gente vai procurar estão dentro desses códigos, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e do Código do Processo Civil. E das normas. Então, aqui tem um leque das principais normas e dos anos que elas foram sendo emitidas, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais adiante, detalhadamente, sobre cada uma. Pode passar, Ana, por favor. E aí, falando um pouco mais detalhadamente de cada uma, eu vou passar e passo a palavra para o Gilberto. A gente já comentou sobre a manual... Não, pode voltar. A manual de operações... Não, para frente. Isso. Que é a 14037. E a gente que está no mercado há muito tempo via que os construtores aí
ainda na virada do século XXI, não davam muita importância para a elaboração do manual, o que hoje a gente vê que é de suma importância, né? Porque é a forma que eles têm de tentar se defender quando tem um laudo que fala sobre a garantia desses 5 anos da entrega, né? Então, no manual vem os prazos de manutenção dos grandes sistemas. A gente tem uma norma, que é a 5674 de manutenção, que ela é super importante. Na verdade, não havia necessidade de autovistoria se houvesse a consciência da importância da manutenção e da inspeção predial, e por conta da manutenção surge, já vou pular, a 16747, que é a norma de inspeção predial, que ela saiu em maio de 2020, no meio da pandemia, e ela já está em revisão. O Gilberto vai falar sobre isso, porque ele coordenou a parte de estrutura, né? Está coordenando, né? E a gente tem a 6118, que é a parte de concreto, tem a norma 16280, que é a norma de reforma, que é uma norma importante, que ela sai principalmente por conta de acidentes que vão acontecendo. A 15575, que é a norma de desempenho, que também já está em revisão, é uma norma de 6 partes, várias partes estão em revisão. Então, todas essas normas a gente fala no curso detalhadamente, uma por uma, traz trechos importantes de cada uma. A norma de perícia, que está em revisão, a gente já falou um pouquinho, que é a 13752. Então, a ideia no curso é trazer o detalhe do que vem nessa norma, como é que os laudos têm que ser, como é que esse arcabouço normativo que está entrando aí, como é que os laudos têm que ser apresentados, quais os grandes itens, principalmente para a área de patologia. É uma norma muito voltada para essa área de patologia, né? Ela pega um leque com outros itens, mas tem muito detalhe sobre laudos de causalidade, de nexo causal, laudos que são só de exame, a gente já vai ver sobre isso, e a norma, então, 14653 de avaliação, que também são 7 partes, vive em revisão, cada parte tem uma revisão em anos diferenciados. Gilberto, quer complementar? Vou comentar. Primeiro, você falou da norma de inspeção predial. Essa norma, quando foi publicada, ela foi publicada não tem 2 anos ainda, e 2020. ela levou muito tempo para ser construída. É uma norma que primeiro se pensou em colocar dentro da norma de manutenções, a 5674, depois se tirou de dentro da norma de manutenção, depois voltou para a norma de manutenção como parte 2, depois saiu da norma de manutenção e, finalmente, foi publicada a norma. Quando essa norma foi publicada, aconteceu uma, vamos dizer, ciumeira dentro da BNT, né? Gente que trabalha lá ajudando a fazer os textos de norma já há muito tempo. Eu trabalho com a BNT já há mais de 20 anos. Houve uma ciumeira, porque quem publicou esta norma foi o CB2. O que é o CB2? É o Comitê Brasileiro 2. O que é isso? É o Comitê Brasileiro responsável pela parte de engenharia civil. Imediatamente depois da publicação da norma, saiu, então, uma gritaria pessoal de incêndio. Começou a dizer, não, o CB25, que é a parte de incêndio, que é a parte mais importante da edificação, porque dá a segurança contra incêndio, nós é que deveríamos orientar o que é essa norma. Aí o pessoal da engenharia mecânica começou a gritar também, não, a parte importante do prédio é a parte de funcionamento, elevadores, bombas. Então, a parte de engenharia civil é secundária em relação a isso. E começou esse conflito interno político para ver quem ficaria com a bandeira disso. E aí a BNT, a diretoria, se reuniu e decidiram fragmentar a norma em várias partes. Ela deve ficar com as mesmas partes, a mesma subdivisão que a norma de desempenho, e ela deve sair agora. E me encarregaram, inclusive, de ficar com a parte de estruturas, de ficar como relator da parte de criação do texto da parte de estruturas, e a norma, então, deve estar para sair agora
para entrar em votação nacional. Então, essas normas todas, que a Simone citou, e outras mais, essas aí são, eu diria, as principais. Elas vivem agora, nos últimos anos, sendo estudadas e revistas. Existe uma política da BNT que exige que as normas todas sejam revistas a cada 5 anos. Isso ainda não se conseguiu implementar completamente, mas já está se tentando o seguinte: uma norma é publicada, vamos supor, em 2018. Então, até 2023, ela deve ter seu texto revisto. Dá uma revisada, não tem nada para mudar. Ok, reedita com o ano de 2023, o mesmo texto anterior. Então, essa está sendo, em princípio, a orientação da BNT para que nós tenhamos um arcabouço normativo sempre atualizado. Então, isso é uma política que ainda não está totalmente implementada, mas está em processo de implementação. Aqui, por favor, Ana. Pode passar. A gente tem que correr, que eu estou vendo que já são 20 para as 9. A gente queria mostrar um pouco esse leque todo, tudo isso será mostrado no curso. A gente vai falar, então, sobre essa norma de perícia, só para vocês saberem, se divide em 3 grandes leques, que é avaliações, exames e vistorias. Exames, como eu falei, de conformidade, que é a constatação de fatos e situações, verificando se estão adequados, de projeto, memoriais, normas, manuais, e as vistorias de causalidade, que você detecta a causa efetiva do que está acontecendo, do problema que está acontecendo. Pode passar, correr um pouquinho. Pode passar. Então, a gente tem os tipos de ações que são mais comuns, antes de entrar na estrutura. Pode voltar? Os tipos de ações, a gente já falou sobre algumas aqui, mas não, voltar, por favor. As ações são... Não, mais um. Mais um. Aí. Isso. Ordinárias, normalmente as ordinárias, que são as ações onde a gente trabalha com patologia, que são infiltrações, problemas de impermeabilização, problemas construtivos de forma geral, queda de revestimento de fachada, problemas em esquadrias, problemas nas próprias autovistorias que acabam gerando perícias. A gente está falando de ações ligadas à perícia em si, as vistorias cautelares de produção antecipada de prova, que também são importantes quando um edifício vai ser construído, que você tem que fazer a vistoria do entorno. As desapropriações, essas outras perícias são mais ligadas à avaliação, que é desapropriação renovatória, retificação para registro, demarcatória, reintegração de posse, anunciação de obra nova, que também está ligada à patologia, são obras que se iniciam e que têm efetivamente problemas e que geram impacto de vizinhança, além das possessórias dominiais e da avaliação hoje de impactos de contrato de obras e serviços, que essas estão na norma de perícia também, que é a possessória e as dominiais, e essas de grandes pleitos, que é uma perícia grande e que ela passou a ser bastante... ter bastante ocorrência a partir desse século XXI, que o Gilberto pode falar um pouquinho sobre isso, que ele trabalha bastante nos grandes pleitos. É importante a gente ter a visão de uma coisa que a Simone falou. Existem hoje, principalmente nos direitos de vizinhança, algumas situações muito interessantes. Por exemplo, você tem o problema do impacto sonoro e do impacto visual. Então, uma pessoa vai começar a fazer uma obra e um vizinho pede um processo, antes de entrar no processo judicial, ele quer impedir que aquela obra crie um empecilho à sua visão, à sua vista. Isso é um laudo de patologia. A patologia ainda não existe, mas a gente sabe que vai existir. Da mesma forma, o impacto sonoro. A medição do impacto sonoro, e existem hoje limites bem rígidos para isso, ela é um problema sério, porque modifica a qualidade de vida das pessoas. Imagine você conviver com o impacto do cheiro.
Um restaurante abre na vizinhança, o vizinho seu, e não dá o tratamento devido, né, ao impacto olfativo. E isso cria um problema muito sério. Então, são Isso. ações bastante sérias que são tratadas. Outro caso é o que a Simone falou também, dos problemas de pleitos. Quais são os processos de pleitos e o que eles envolvem? Os pleitos são, como o nome está dizendo, alguém pleiteando alguma coisa. Normalmente é desequilíbrio em contratos de construção. E esse desequilíbrio acontece por milhares de motivos. Certo? Podem ser desequilíbrios econômicos, podem ser problemas de prazo contratual, podem ser problemas de modificações, inovações contratuais, podem ser problemas de alteração de especificações, falta de materiais disponíveis no mercado, e daí por diante. São inúmeras situações que a gente pode listar que geram pleitos, que quando as partes, o contratante e o contratado, não chegam a um acordo por negociação, acaba caindo na disputa. E essa disputa pode ser judicial ou extrajudicial, pode ser, por exemplo, dentro de uma arbitragem. Então, é muito comum a gente ter isso também nas arbitragens. A gente vai abordar o que é arbitragem, como é que funciona isso. Isso. Pode Pode seguir, passar. por favor, Ana. Então, só para dar uma tintura do que a gente está falando, a norma 6118, que é a norma de projeto de estruturas de concreto, ela sempre teve em seu bojo, porque essa norma é a norma NB1 de origem, né? Foi a primeira norma publicada pela BNT lá nos idos da década de 40, começo de 1940. Ela foi publicada e foi tendo revisões, né, ao longo do tempo para adaptar o seu texto ao que se estudava e ao que se desenvolvia em termos técnicos, né? Essa norma sempre teve estabelecido no seu bojo quais são os critérios que o projetista tem que seguir para dar qualidade à estrutura. Então, a estabilidade. O que é a estabilidade? É a capacidade da estrutura de resistir aos esforços sem ruir. Então, isso é óbvio que qualquer projeto de estruturas tem que ser feito para suportar o que a estrutura vai ter que carregar de cargas, de carregamentos. A outra coisa é o desempenho em serviço. O desempenho em serviço está associado às deformações. Quer dizer, eu não posso fazer uma estrutura que vai ter deformações, muito embora ela não chegue a entrar em colapso, ela não pode ter deformações que ultrapassem a capacidade de uso daquela estrutura. Então, esses dois requisitos sempre existiram. Há cerca de 20 anos atrás, na estrutura normativa brasileira, entrou um terceiro pilar da qualidade, que é a durabilidade. Isso, em 2003, foi introduzido no texto publicado, mas desde o começo dos anos 2000 já era discutido, e foi a primeira norma que trouxe esse conceito da durabilidade. Então, desde 2003, isso é uma prescrição normativa. E a durabilidade está associada à vida útil. E quando a gente fala em durabilidade, ela começou, então, a partir daí, a permear a estrutura normativa brasileira. Então, hoje, as normas brasileiras, praticamente todas, tratam, e os textos novos todos, tratam da durabilidade associada aos materiais, associada ao desempenho da construção e daí por diante. Então, isso são pontos bastante importantes, bastante cuidados quando a gente trabalha na área de patologia. Vamos adiante. Aí é só para a gente ver rapidamente como é que o grão de cimento, né, é importante a gente pensar no catalisador, que é a água. Sem água, o cimento não se transforma na cola que ele deve ser,
Então, quais são os impactos que o meio ambiente provoca neste cimento, nesta cola? Porque o cimento nada mais é do que uma cola para colar agregados, colar pedra, né? Então, é muito importante a gente entender como é que funciona a parte química disso e como é que isso é agredido pelo meio ambiente. Isso a gente vai procurar abordar também. Vamos adiante. Então, a gente vai falar nas aberturas, e aí tem uma série de causas que podem provocar as aberturas, e as aberturas estão classificadas hoje por diversos tipos. Deixa eu acabar de entrar nos motivos que levam, as causas que levam a essas. Mas você vê que essas aberturas que a gente chama, elas podem ser fissuras, trincas, rachaduras, e daí por diante. Todas elas têm que ser identificadas, quer dizer, você tem que saber conversar com a fissura. O que te provocou? Por que você está aí? Como é que a gente faz isso? Para poder entender qual é a origem e aí poder aplicar um remédio. Então, é em função desse conjunto de informações que a gente consegue fazer o que a gente falou no começo sobre o diagnóstico de uma situação patológica. Sem um diagnóstico adequado, é igualzinho à área médica, né? O médico hoje pede um exame de sangue, um raio-x, uma ressonância, ou um outro exame que ele acha que vai poder identificar a doença, né? E às vezes isso é feito de maneira profilática, né? Você faz o exame para identificar o início de uma doença, que é exatamente igual ao que acontece com o corpo humano. Quanto mais cedo você identifica a doença, quanto mais cedo você caracteriza a patologia, mais fácil, mais barato e mais rápido é curar aquela patologia. Então, essa mesma visão que a área médica tem dos problemas patológicos, a gente cada vez mais tem na área de engenharia, considerando que cada vez mais as pessoas estão começando a perceber que o estudo patológico ele não é desperdício de dinheiro, ele é investimento. Justamente por isso, porque você, ao identificar prematuramente, ou quanto mais prematuro puder um defeito, mais rápido, mais barato vai ser a sua cura, vamos chamar assim. Vamos adiante. Então, na verdade, no curso, a gente aborda o prédio como um todo, né? Tem uma grande parte aí de estrutura, como o Gilberto falou, onde a gente fala de carbonatação, de corrosão, de problemas efetivos que acontecem nas estruturas, como as fissuras. Como é que a gente identifica uma fissura? Mas ela é por conta de quê? É uma carbonatação, uma corrosão? Houve um recalque? O que aconteceu? E isso interfere também nas fachadas. Então, a gente trabalha e mostra inúmeros casos de problemas de fachada, de material que está sendo expulso. Por que esse material está sendo expulso? Como aqui, por exemplo, eu não estou com o comando do... Mas na primeira figura, né, que a gente tem um problema de carbonatação em fachadas de concreto aparente, próximas ao mar, normalmente região oceânica. A gente identifica problemas que acontecem com revestimento cerâmico, quando você não tem a junta de movimentação adequada. Só aproveitando, Simone, essa segunda foto, por exemplo, aí, ela tem algumas fissuras e o desprendimento do revestimento já conta para a gente alguma coisa. O que está acontecendo ali? Possivelmente tem uma ferragem oxidada que está expulsando o cobrimento. Então, você tem que saber olhar, treinar o olhar para poder identificar o potencial problema que se esconde por trás de uma aparência do revestimento. E é exatamente esse treinar o olhar que a gente tenta trazer, com inúmeros casos que a gente mostra,
e eu não estou falando muito sobre cada foto, porque isso vai ser falado lá, e a gente aqui tem muito pouco tempo, e o tempo está acabando. E é exatamente isso. Por que a gente tem queda de revestimento cerâmico? Por que as pastilhas estão com despreendimento? Quais as normas que a gente usa em revestimento cerâmico de fachada? Quais as normas para pintura? Como é que se faz uma boa pintura para evitar que os problemas apareçam? Pode mostrar, por favor, o próximo. Então, esses casos, além de casos de infiltração, que é o que a gente mais se depara, principalmente em perícia, infiltração. Por que elas acontecem? É muito difícil, né? Mas alguns sinais eles nos dão que a gente já pode identificar o problema. Testes que são feitos, quais os testes que a gente faz? Quais os testes necessários que a gente faz quando está fazendo um laudo de patologia? O que a gente pode olhar? Como é que a gente pode pesquisar? Teste a percussão. A parede da fachada está com um som cavo? É cavo, não é oco, né? Oco não existe, existe cavidade atrás, né? Existe cerâmica mal colocada. Qual o problema de infiltração? Esses problemas, a laje dupla, foi uma impermeabilização que foi mal feita na garagem, no pavimento de cima da garagem? Qual o teste que eu posso fazer no ralo? Então, esses exemplos que a gente está trazendo, além de algumas regras e regulamentações. Pode passar, por favor. Outros casos que vão ser mostrados vão ser casos ainda de infiltrações, e como eu falei, são inúmeros. Entender por que está infiltrando, né? A gente vai trazer aí uns 10 casos de infiltração para a gente entender cada caso e treinar esse olhar, como o Gilberto falou. Isso é importantíssimo, né? Isso aí não é um curso que vai dar, a gente vai dar dica, mas é o dia a dia, é a vivência que vai fazer você treinar esse olhar. Pode passar. Eu não vou me ater a cada foto, porque o tempo realmente está curto. E aqui a impermeabilização, a mesma coisa, né? O que gerou aquela infiltração? Foi uma impermeabilização mal feita? Como é que se dá a limpeza desses lugares? É jato d'água? Esse jato d'água, num lugar, por exemplo, naquela foto ali, que não tem a cerâmica já está danificada, não tem o sistema de impermeabilização, ela está gerando uma infiltração no pavimento inferior? Será que quando eu vi aquela infiltração no pavimento inferior e fui no pavimento de cima e vi esse jateamento, eu consegui checar que o problema era esse? Qual será que é a causa? E isso é o grande tchan dessa patologia, né? Identificar a causa. Né? Quais os testes que eu vou fazer para identificar realmente E às vezes o que está acontecem ocorrendo? coisas, desculpe, Simone, às vezes acontecem coisas interessantes. Por exemplo, aí está mostrando uma situação de limpeza. Qual é o produto de limpeza que está sendo usado? Qual é a composição química desse produto de limpeza? Ele é à base de cloro? Não é? Qual é? Isso pode ser a causa de um problema patológico, né? Dependendo do produto de limpeza que é usado e dependendo do material em que ele é aplicado, isso pode provocar reações que levam ao dano edilício. Então, a edificação sofre, e isso, consequentemente, vai criar problemas maiores pela má utilização de um determinado produto. Então, a gente, às vezes, brinca, existem patologias de vários tipos. Por exemplo, você já deve ter visto uma maçaneta descascando. Por que uma maçaneta está descascando? Qual foi o produto de abrasão que a faxineira usou para fazer com que aquilo aconteça ou desprendeu naturalmente? Você tem que procurar tentar identificar, por exemplo, essa diferença. Foi uma má aplicação do revestimento, da pigmentação numa fechadura, numa dobradiça, numa maçaneta, ou é um defeito de abrasão? Isso. A Além disso, faxineira... desculpa. Não, só para fechar as duas fotos tem aí, uma é na junta de dilatação, que a gente também vai falar sobre isso, né? Problemas de junta de dilatação muito frequentes, e aqui embaixo a gente tem, esse exemplo é, na verdade, o museu da Praia de Copacabana, né? Aquele museu que não acaba, teve uma perícia lá que a gente vai falar sobre isso, e das injeções que a gente tem hoje, dos materiais que a gente tem que podem ser utilizados nessas impermeabilizações para evitar essas infiltrações. Como é que a gente pode evitar essas infiltrações? É isso. Mais alguma coisa? Então, pode adiante, Ana.
Então, a gente vai estudar, por exemplo, os tipos de cimento. Quantos tipos de cimento existem? Né? Para que serve cada cimento? Porque os cimentos são diferenciados. E cada um tem uma aplicabilidade, ele tem uma composição e tem uma aplicabilidade. Depois, como é que a gente faz um concreto de forma adequada? Por que a importância da cura? E a gente vê muita gente boa hoje que ainda mistura a pega com a cura. Então, como é que se faz para ter uma pega adequada? Como é que se faz para ter uma cura adequada? E como é que a gente pode identificar que problemas são oriundos da execução lá atrás e não do mau uso, ou vice-versa? Como é que você pode ter a identificação de que, durante o uso da obra, coisas foram feitas que não deveriam ter sido feitas e que comprometem a durabilidade daquela obra? Simone, eu acho que a gente encerra a parte dos slides agora. Ana, você pode tirar o compartilhamento. Faltam 2 minutos e pouco para acabar aqui o Só para tempo. finalizar. Nós vamos abrir as perguntas. Isso. Para finalizar só o conteúdo, para quem quer saber mais o que a gente vai falar ainda, como ele falou, sobre ferragens, sobre madeira, sobre incêndios, sobre casos de explosão. Então, o curso é um leque bastante vasto aí. Tubulações de cobre, PVC, etc. Também. Quer dizer, vai ter uma quantidade de informações variada que eu acho que vai atender aí a quem pretende atuar nessa atividade. Tem a pergunta do Eduardo, que você falou, eu vou ler e você atende. Qual o prazo de garantia para as estruturas? Prazo de garantia, existe o prazo legal e o prazo de durabilidade. Então, a norma de desempenho tem uma tabelinha na parte 1, em que ela diz qual deve ser a duração da vida útil de uma estrutura. Essa é a duração esperada. A garantia legal, o Simone já falou, são 5 anos. Certo? Código Civil, artigo 618. 618. Tem mais alguma pergunta? Tem do Tiago, norma não tem peso de lei, no entanto, quando é citada dentro de uma lei, ela passa a ter efeito legal, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá às normas da ABNT a força de lei. Quer dizer, você não pode colocar um produto no mercado que não atenda às normas da ABNT. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa... Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Nós temos 1 minuto. Isso. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos esperando por vocês no curso e fico à disposição. É isso. Da mesma forma, a gente, no curso, vai estar aberto aí as perguntas, as dúvidas de vocês. Como eu falei, o curso realmente é muito do conteúdo da nossa vida profissional e dos livros que a gente já publicou. Claro que os livros não conseguem trazer toda a vivência que a gente vai tentar passar para vocês e inúmeros exemplos que a gente vai trazer nas aulas que virão. Obrigado. Boa noite. Obrigada aí a todos. Um abraço. Estou vendo o pessoal conhecido, né, Francisco? Tudo bem? Prefiro ao vivo, mas a gente se acostuma. Boa noite. Até logo. Boa noite a todos.